Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma vida de estagnação. O que a maioria chama de azar, destino cruel ou karma implacável é, na verdade, a manifestação silenciosa de um hábito sutil, quase invisível, que você executa todos os dias. Você carrega um peso que não é seu. E o mestre Todt Ceruti, o 3 vezes grande, ensinou que a verdade que liberta está oculta exatamente naquilo que você ignora sobre o funcionamento interno da sua própria mente. Não se engane, o universo não é caótico, mas responde com precisão cirúrgica à frequência que você insiste em emitir. Seus caminhos parecem travados. Cada porta que você tenta abrir volta a se fechar com mais força. Você se sente drenado, como se a própria vida estivesse resistindo à sua felicidade e ao seu progresso. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas que se acumulam, mas o verdadeiro problema, a raiz do bloqueio, não reside nas circunstâncias externas, nem nos seus inimigos declarados. Está em uma vibração sutil, quase imperceptível, que você emite constantemente e que Todt chamou de a sombra do desconhecimento, o ciclo vicioso da mente não observada. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do cosmos para que você pare e reavalie sua própria postura interior. Este não é um vídeo sobre crenças populares ou sobre otimismo ingênuo. É sobre a arquitetura da sua consciência, meu querido. E sobre a lei que sustenta a realidade, o princípio da vibração, que afirma que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. O hábito inocente que fecha seus caminhos é a murmuração constante do seu espírito, a constante justificação da sua dor e do seu fracasso, a entrega da sua soberania interna ao caos das emoções reativas. É o ato de permitir, de forma inconsciente, que a sua lâmpada interna seja apagada por ventos de autopiedade e de vitimização que você mesmo alimenta. Você está sabotando sua própria ascensão e a chave para reverter isso está em um dos 7 princípios herméticos que a humanidade moderna, obcecada pelo material, esqueceu completamente. O que vou te revelar agora, menos de 1% das pessoas conhece e pratica consistentemente. E é por isso que a maioria vive em um eterno ciclo de frustração e limitação. Você precisa entender que o universo, segundo Todt, não obedece aos seus desejos superficiais, mas sim à sua frequência fundamental, ao seu estado de ser mais profundo. Se você não identificar e corrigir essa frequência desarmônica hoje, agora, as portas que você busca nunca se abrirão. Não porque elas não existam, mas porque o seu próprio campo energético as repele. Elas não estão fechadas por um inimigo externo, mas por um selo interno criado pela sua falta de vigilância mental. Um selo que você precisa aprender a quebrar e transmutar. Fica comigo até o final, porque o que vou detalhar agora é o mapa exato, o código de Todt para a transmutação alquímica, a fórmula para transformar essa energia estagnada em movimento irrefreável e fluxo de vida abundante. É a inversão imediata do ciclo do sofrimento. Você vai descobrir qual é esse hábito sutil que drena sua força vital e como Todt ensinou a usarmos a palavra e o pensamento como martelos para forjar um novo destino, um destino de poder e realização. Não perca um segundo desta revelação, pois a verdade que você busca está escondida na simplicidade, esperando apenas que você se atreva a enxergá-la e a aplicá-la em sua vida com disciplina e maestria. O primeiro grande ensinamento de Todt, gravado nas tábuas de esmeralda e que serve como alicerce para toda a nossa jornada de descoberta, é a compreensão de que o todo é mente e o universo é mental. Isso não é uma teoria filosófica abstrata.
mas a lei operacional da sua existência. Se o todo é mente, meu querido, significa que a única prisão real que existe é aquela que você constrói dentro dos limites do seu próprio pensamento inconsciente. O hábito destrutivo que fecha seus caminhos é a falta de maestria sobre essa mente, a aceitação passiva das narrativas de escassez, de culpa e de limitação que foram implantadas em você desde a infância. Se você não governa seu próprio reino mental, ele será governado pelo medo e pela ignorância, transformando sua vida em um reflexo distorcido da verdadeira potencialidade que você carrega. Pense comigo por um momento. Qual é a sua conversa interna predominante? É a de um conquistador que avança apesar das adversidades, ou a de uma vítima que reclama da injustiça do mundo? É aqui que a lição de Toth se torna brutalmente prática. A murmuração, a queixa constante, a justificativa da sua fraqueza, este é o veneno sutil. Não é apenas um desabafo, é uma oração ao contrário. Ao se fixar na dor, no que falta, no que deu errado, você está usando o poder criativo mais sagrado que lhe foi concedido, o pensamento, para reforçar as paredes da sua própria prisão. Você está ativamente, a cada respiração, fechando as portas que o céu tenta abrir para você, pois o céu, que é mente, só pode refletir o que está firmemente estabelecido em sua própria mente. Toth, em sua sabedoria milenar, nos alertou que o homem é o único ser capaz de se tornar seu próprio Deus ou seu próprio demônio, através do poder do pensamento. E o hábito que destrói a vida não é o erro ocasional, mas a persistência no erro mental. É o vício em ser infeliz, o conforto estranho em se sentir injustiçado, o apego emocional à narrativa de que você é impotente. Quando você se identifica com a dor, você se torna a dor. Quando você se torna a dor, você atrai mais circunstâncias que validam essa dor, operando dentro do princípio da correspondência. Assim como em cima, assim como embaixo, assim como dentro, assim como fora. Se dentro há caos e lamento, fora haverá bloqueio e resistência. A maioria das pessoas, meu amigo, vive na escravidão das suas próprias reações emocionais. Elas reagem ao mundo em vez de criá-lo. Toth nos ensina que a verdadeira liberdade não é geográfica ou financeira. É a liberdade de escolher o seu estado mental, independentemente das tempestades externas. O hábito de se render à autopiedade é a negação desta liberdade fundamental. É dizer ao universo: eu não sou o mestre, eu sou o escravo das minhas circunstâncias. E o universo, sendo um eco perfeito, prontamente lhe concede esse papel. O caminho para reverter isso, para começar a abrir seus caminhos hoje, não é através de rituais complexos ou de fórmulas mágicas externas. É através da mais difícil das magias, a autoobservação implacável. Toth nos convida a sermos o observador silencioso dos nossos próprios pensamentos, a testemunhar a murmuração antes que ela se transforme em palavra e, finalmente, em ação. Se você se pega reclamando, justificando a falta ou se vitimizando, você não deve se culpar, mas sim transmutar a energia. A culpa é apenas mais uma forma de autopiedade, um loop destrutivo. A transmutação é o ato de Toth, pegar o metal inferior, o pensamento negativo, e elevá-lo ao ouro, o pensamento construtivo e soberano. Eu sei que você está cansado de lutar e parece que nada muda, mas o que Toth revela é que sua luta não deve ser contra o mundo, mas contra sua própria inércia mental. Você não precisa de mais força para empurrar o mundo, você precisa de mais clareza para alinhar sua frequência com o fluxo da vida. A verdade é que seus caminhos nunca estiveram fechados por uma maldição externa. Eles estavam apenas esperando que você assumisse a responsabilidade da sua própria criação mental. Escreva amém se você aceita o desafio de Toth e se compromete a ser o mestre da sua própria mente a partir de hoje.
A profundidade da revelação de Thoth sobre a criação da realidade é assustadora para o homem comum, pois exige a derrubada de todas as muletas psicológicas que ele aprendeu a valorizar. O hábito destrutivo que estamos decifrando e que fecha seus caminhos manifesta-se no que Thoth chamou de o ciclo da repetição inconsciente. Você repete os mesmos padrões emocionais de seus pais, de sua comunidade, de sua dor passada e espera resultados diferentes. Isso é a definição de uma mente não iluminada. Uma mente que opera no piloto automático das memórias e das crenças limitantes. O mestre Thoth nos ensina que, para que haja uma verdadeira abertura de caminhos, é preciso haver um divórcio consciente entre você, o observador eterno, e o personagem limitado que você aprendeu a interpretar. Enquanto você se identifica integralmente com a sua história de dor e com o seu papel de vítima, você está aprisionado no que os antigos chamavam de roda de Sansara da mente, o ciclo incessante de causa e efeito gerado pela ignorância. A chave para a liberdade é a memória, mas não a memória do trauma, e sim a memória da sua verdadeira essência divina, sua conexão ininterrupta com o todo. O princípio do ritmo é outra lei de Thoth que você está violando com esse hábito inocente. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O que a mente não observada faz é tentar congelar o fluxo, resistir ao ciclo natural. Quando você se queixa, você está resistindo ao ponto baixo do ciclo, tentando forçar um ponto alto sem aprender a lição que o ritmo atual exige. A resistência cria atrito, e esse atrito é o que você sente como bloqueio e caminhos fechados. O sábio, ensina Thoth, aceita o refluxo sabendo que o fluxo virá e usa o momento de quietude para fortalecer sua mente e seu espírito, preparando-se para a próxima onda de expansão. Mas o homem comum, viciado no hábito de criticar e lamentar, usa o refluxo para se afundar ainda mais na desesperança. Ele diz: "Está vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Nada nunca dá certo para mim." Essa é a frase que sela o caminho. É a decretação da escassez. Thoth era claro: o poder da palavra falada é o poder da manifestação em sua forma mais densa. Se você está constantemente verbalizando o seu fracasso, você está usando o seu poder criativo para construir um muro de tijolos ao seu redor e depois se pergunta por que não consegue enxergar o horizonte. A reversão desse ciclo começa com a disciplina do silêncio. Thoth nos ensinou que antes de falar, antes de agir e até mesmo antes de pensar, deve haver um momento de silêncio absoluto, onde a mente superior, a consciência, pode se manifestar. O hábito de fechar os caminhos é o barulho constante, o barulho da preocupação, o barulho da fofoca, o barulho da autoanálise destrutiva. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença da consciência. É nesse silêncio que você desarma a bomba da murmuração e da autopiedade. Imagine sua vida como um grande labirinto. Você passou anos seguindo as paredes, batendo de frente, reclamando que as paredes estão muito altas. Thoth, com seu olhar de mestre, sorri e diz: "Meu filho, o labirinto é de vidro. Você só precisa parar de olhar para as paredes e olhar para o céu." O hábito de olhar para a parede, para o problema, para a falta, é o que mantém a ilusão da limitação. A reversão, a abertura dos caminhos, é a mudança de foco. Do problema para a solução, da escassez para a potencialidade. E aqui chegamos ao ponto crucial que Thoth guardou para os seus iniciados: a lei da transmutação mental. Você não elimina um pensamento negativo lutando contra ele. Isso apenas lhe dá mais energia. Você o transmuta. Se o pensamento é de medo, você não o nega. Você o reconhece e o substitui, conscientemente, pela afirmação da coragem e da soberania.
Se o hábito é a reclamação, você o substitui pelo hábito da gratidão ativa. Não é uma gratidão superficial, mas o reconhecimento profundo de que, mesmo no desafio, reside uma oportunidade de crescimento. Essa é a alquimia mental ensinada por Toth. Muitas pessoas assistem vídeos como este e não mudam nada, e depois reclamam que o conhecimento não funciona. A diferença entre o iniciado e o profano, segundo Toth, é a aplicação disciplinada. Você não está aqui apenas para absorver informações. Você está aqui para transmutar sua própria substância. Você está sendo convidado a deixar de ser um reator passivo e se tornar um criador ativo. A inversão do hábito destrutivo é um ato de vontade divina, de assumir a sua parcela de responsabilidade na cocriação da sua realidade. Este hábito que fecha os caminhos está intrinsecamente ligado à sua relação com o tempo e com o passado. Toth nos ensinou que o passado é apenas uma memória e o futuro é apenas uma projeção. O único ponto de poder real é o agora. O hábito destrutivo consiste em viver no passado, ruminando as perdas, as ofensas e as falhas, ou vivendo no futuro, ansioso e preocupado com o que está por vir. Em ambos os casos, você está ausente do agora, e é essa ausência que impede a manifestação de algo novo. Quando você se vitimiza, você está se apegando ao passado onde você foi ferido. Quando você se preocupa, você está criando um futuro de dor. Toth nos convida a sermos presença pura. Seus caminhos se fecham porque sua energia está dispersa entre o ontem e o amanhã. A abertura dos caminhos é o retorno da sua energia ao centro, ao momento presente, onde o poder criativo do todo reside. A disciplina de Toth é a disciplina de estar aqui e agora, consciente de cada pensamento, de cada palavra, de cada emoção que emerge. O que é mais assustador sobre esse hábito é que ele se mascara de humildade ou de senso de justiça. A pessoa que reclama sente que tem o direito de reclamar, pois foi injustiçada. Mas Toth nos lembra que a justiça do universo não é baseada em quem está certo ou errado, mas em quem está em harmonia ou desarmonia com as leis cósmicas. O ato de se sentir injustiçado e se apegar a essa sensação é uma desarmonia vibracional que impede o fluxo da abundância e da oportunidade. Você está trocando a sua liberdade futura por uma justificativa momentânea da sua dor passada. A alquimia da palavra é o ponto de virada. Toth nos deu o dom da fala para manifestar a ordem, não o caos. Observe sua linguagem. Você usa frases como "isso é difícil demais para mim", "eu não mereço" ou "eu sempre sou azarado". Cada uma dessas frases é um decreto, uma ordem que você está dando à sua mente subconsciente e, consequentemente, ao universo. Você está literalmente dizendo: fechem os caminhos, por favor. O mestre Toth nos ensina a reverter isso com a palavra de poder. A palavra de poder para Toth é aquela que afirma a sua divindade e soberania. Não importa o quão difícil a situação pareça, você deve usar a palavra para decretar a solução e não para descrever o problema. Se o dinheiro está escasso, você decreta a abundância. Se a saúde falha, você decreta a plenitude. Isso não é autoengano, é o uso consciente do princípio mental, forçando o mundo exterior a se realinhar com a sua verdade interior, a verdade do ser que Toth nos revelou. É importante frisar que o hábito inocente não é apenas a murmuração verbal, mas a murmuração interna, o sussurro constante de dúvida e pessimismo. Esse sussurro é o parasita que drena sua energia vital, seu K, e impede que você tenha a força necessária para agir e manifestar. A fraqueza que você sente não é física, é a exaustão da sua alma sendo constantemente bombardeada pela sua própria mente. Toth nos deixou um legado de que o verdadeiro poder reside na invisibilidade, naquilo que não pode ser tocado.
Seu poder de criação reside em seus pensamentos. O hábito de fechar caminhos é a negligência desse poder, o uso dele para a autodestruição. A transformação começa quando você se levanta internamente e diz: eu sou o mestre desta mente e eu decreto que o fluxo da vida está agora aberto para mim. Escreva Tote Me Guia se você sente que essa mensagem está tocando a verdade mais profunda do seu ser e se você está pronto para aceitar a disciplina da mente. O desenvolvimento da mente, segundo Tote, é a única jornada que realmente importa. Tudo o mais é transitório. O hábito destrutivo que impede sua prosperidade e paz é a sua recusa em aceitar essa responsabilidade. Muitos querem a bênção, mas não querem a disciplina. Querem o resultado, mas não querem se sentar no silêncio para observar o caos interno que está gerando o caos externo. Tote nos ensinou que a lei da causa e efeito, o karma, é implacável, mas também é perfeitamente justa. Se você semeia queixas e medo, causa, você colherá caminhos fechados e escassez, efeito. Não há mistério nisso. É pura matemática espiritual. O ato de reverter esse ciclo é plantar novas sementes, e a única semente que gera caminhos abertos e prosperidade é a semente da gratidão, da afirmação e da maestria mental. Pense na metáfora da água. A água parada apodrece e se torna um foco de doenças. A água que flui é vida e energia. O hábito destrutivo é a mente parada, estagnada no mesmo pântano emocional de sempre. A mente do iniciado, seguindo Tote, está em constante fluxo, em constante transmutação, sempre se elevando. Você está permitindo que sua mente seja um pântano ou uma nascente cristalina? A resposta a essa pergunta é o mapa da sua vida atual. A inversão que Tote propõe é radical. Não se trata de tentar ser feliz quando se está triste. Trata-se de reconhecer a tristeza, mas recusar-se a coabitar com ela. Você é o anfitrião, não o hóspede. O hábito de fechar os caminhos é deixar que as emoções negativas virem donas da casa. A maestria é acolher a emoção, aprender a lição que ela traz e, gentilmente, mas firmemente, reconduzi-la para fora, reafirmando que o controle pertence ao espírito e não à carne ou à emoção. Tote nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é o apego mental à dor, a narrativa repetitiva que transforma um evento passageiro em uma identidade permanente. Se você está se sentindo abandonado, a dor do abandono é o evento. O sofrimento é dizer: eu sou uma pessoa abandonada e sempre serei. Esse é o hábito silencioso que destrói. Você precisa quebrar esse espelho de distorção mental. A ferramenta mais poderosa que Tote nos deu e que reverte imediatamente esse hábito é o princípio da geração. Tudo tem seu masculino e feminino, tudo tem seus polos. A mente também. Onde há um pensamento de escassez, deve haver um polo oposto de abundância. O iniciado aprende a usar a vontade para forçar a mente a se mover de um polo para o outro. Se o medo surge, você não o reprime. Você o usa como energia para gerar o oposto. A coragem. Você não fecha os olhos para a escuridão. Você acende a luz. Muitas vezes, a pessoa que está com os caminhos fechados tem um profundo medo do sucesso. Isso soa paradoxal, mas Tote entende a psique humana. O sucesso exige responsabilidade, exposição e a necessidade de abandonar a zona de conforto da vitimização. O hábito de fechar caminhos é uma autodefesa inconsciente contra o peso da própria grandeza. Você precisa confrontar o medo de ser grandioso, o medo de ser poderoso, o medo de ser o mestre. Você que está carregando um peso que parece impossível de suportar, saiba que Tote nos oferece a chave para aliviar essa carga. O peso não é o seu fardo, mas a soma de todas as suas resistências mentais. Quando você para de resistir ao que é
e começa a transmutar o que pensa sobre o que é, o peso desaparece. A verdadeira mágica é a leveza da mente liberada. A disciplina do iniciado, ensinada por Thoth, é a de se tornar um farol, e não um buraco negro. O buraco negro absorve a energia através da queixa e do lamento. O farol irradia luz através da afirmação e da gratidão. Você precisa decidir o que você será para o mundo e, mais importante, para si mesmo. A mudança é interna e o reflexo externo é inevitável. Se você está pronto para inverter o jogo, você deve começar pelo seu diálogo interno mais profundo. A jornada do mestre é a jornada de constante purificação do pensamento. Thoth nos ensina que não há purificação física, nem ritual externo que possa substituir a purificação da mente. O hábito que fecha seus caminhos é a sujeira mental que você acumula diariamente. Você precisa limpar o templo da sua mente com a mesma diligência que limpa seu corpo físico. Essa limpeza é feita através da meditação, da autoobservação e da constante reorientação do foco para o que é elevado, verdadeiro e construtivo. Eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, mas essa falta de vontade é o sintoma da mente que se rendeu. A primeira ação para reverter isso, de acordo com Thoth, é o ato da vontade pura. Levante-se, mesmo que o corpo e a mente resistam. O movimento físico quebra a inércia mental. A energia estagnada é a porta de entrada para todos os bloqueios. O movimento é a afirmação da vida, a manifestação do princípio do ritmo em sua forma positiva. Muitos buscam soluções rápidas, pílulas mágicas, rituais de um dia. Thoth ri dessa superficialidade, pois a maestria é construída tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. O hábito de fechar caminhos é o resultado de anos de negligência mental. A abertura dos caminhos será o resultado de uma disciplina consistente de autoobservação e transmutação. Não se trata de uma mudança drástica, mas de uma série de pequenas e precisas correções internas. Se você já se perguntou por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Thoth responderia, porque você é o único que tem o poder de pará-lo. O sofrimento é a sua criação e a libertação também será. Não há um salvador externo que fará o trabalho por você. O mestre Thoth nos ensina a ativar o salvador interno, o aspecto divino que reside em sua mente, que está apenas esperando que você lhe entregue as rédeas do comando. A grande armadilha espiritual, que está destruindo famílias inteiras e vidas promissoras, é o hábito da comparação destrutiva. Thoth nos alerta: a comparação é o ladrão da alegria e o selo da escassez. Quando você se compara, você usa o sucesso do outro para validar seu próprio sentimento de falta e insuficiência. Isso gera inveja, consciente ou inconsciente, e a inveja é uma das frequências mais baixas e destrutivas, fechando imediatamente o fluxo de sua própria prosperidade. O ensinamento de Thoth é claro. A sua jornada é única. O que pertence ao outro não lhe pertence, e o que é seu, ninguém pode tirar. Ao invés de comparar e lamentar a sua condição, você deve usar a conquista alheia como prova da possibilidade e como um espelho da lei universal que diz: se foi possível para um, é possível para mim, desde que eu me alinhe com a frequência correta. A comparação destrutiva é o hábito de fechar os caminhos por pura desarmonia e egoísmo mal disfarçado. Se você está passando por uma traição, uma perda, uma dor que ninguém vê, Thoth te lembra que o universo não te pune, ele apenas te ensina. O hábito de se fixar na dor da traição, por exemplo, é o que impede a entrada de novas e saudáveis relações. Você está usando a dor passada como uma barreira de proteção, mas essa barreira, na verdade, te isola do futuro. A alquimia da dor é transformar a traição em sabedoria, a perda em apreciação e a dor em força.
O iniciado, ao ser ferido, não pergunta por que fizeram isso comigo, mas sim o que essa experiência está me ensinando sobre a minha própria força e as minhas fronteiras. Essa mudança de foco é a inversão imediata do hábito destrutivo. É a diferença entre ser vítima do evento e ser mestre da lição. Escreva "Eu sou o mestre" se você assume o seu papel de soberano sobre suas emoções e pensamentos. Chegamos ao cerne da aplicação prática dos ensinamentos de Toth para a abertura imediata de caminhos. O hábito que precisa ser quebrado hoje é o da reatividade emocional. A reatividade é a prova de que você não está no controle de sua mente. Algo acontece. Um e-mail irritante, uma crítica, uma conta a pagar, e você reage, permitindo que a emoção tome as rédeas, gerando um pensamento destrutivo, a murmuração, e fechando assim o seu campo vibracional. Toth nos ensina a usar a pausa sagrada. Entre o estímulo e a sua reação, deve haver um espaço de silêncio e consciência. É nesse espaço de um segundo que reside toda a sua liberdade e o seu poder de transmutação. Quando algo te irrita, pare. Respire fundo 3 vezes e, nesse breve lapso de tempo, use a palavra de poder para reverter o ciclo. Por exemplo, se a escassez te assusta, em vez de se desesperar, você afirma: "O fluxo da abundância do todo me sustenta agora e sempre." Essa disciplina de pausa e afirmação é o que Toth chamou de o trabalho do fogo. O fogo é a vontade, que queima a inércia da mente reativa e forja um novo padrão de resposta. Sem essa disciplina, você continuará sendo uma marionete das circunstâncias. E seus caminhos permanecerão fechados, pois você estará sempre operando na frequência do caos. O princípio do gênero é fundamental aqui. A mente tem um aspecto feminino, recepção, emoção, e um aspecto masculino, ação, vontade. O hábito destrutivo é permitir que o aspecto feminino, a emoção reativa, domine o aspecto masculino, a vontade de transmutar. A maestria de Toth é o equilíbrio, sentir a emoção, mas usar a vontade para direcionar a mente e a palavra. Você não nega o sentir, você o governa. Muitas vezes, a pessoa está tão acostumada a ser infeliz que se sente culpada quando algo bom acontece. Esse é um loop de autossabotagem profundo, uma lealdade inconsciente à dor. Se você se sente culpado pela felicidade, você ativamente fecha os caminhos que a trariam, apenas para retornar ao conforto familiar do sofrimento. Toth exige que você confronte essa lealdade e a dissolva com a afirmação do seu merecimento. Você é um ser divino. O merecimento é a sua natureza e não algo que você precisa conquistar. O que eu estou te entregando aqui não é um conselho, mas uma chave hermética. O segredo para reverter o hábito de fechar os caminhos é a mudança de identidade. Você não é mais o sofredor, você é o mestre. Você não é mais a vítima das circunstâncias. Você é o co-criador da sua realidade. Essa mudança de identidade, quando sustentada pela disciplina da mente e da palavra, reabre imediatamente os portais da sua vida. O mestre Toth nos ensina que a jornada para a ascensão é a jornada de abandonar o que não somos. O hábito destrutivo é tudo o que você não é. Você não é sua dor, você não é suas dívidas, você não é seus traumas. Você é o Espírito Eterno, manifestando-se temporariamente. A murmuração e a autopiedade são a sombra que tenta te convencer do contrário. O teste final é o da persistência. Toth sabia que a mente, por ser um sistema de hábitos, resistirá à mudança. Ela tentará te puxar de volta para o conforto do sofrimento antigo. A abertura de caminhos é um ato contínuo de vontade. Se você cair e voltar a murmurar, o iniciado não se culpa. Ele se levanta imediatamente, corrige a postura mental e reassume o controle soberano sobre a maquinaria sutil da sua própria mente.
pois o verdadeiro alquimista não trabalha com metais, mas com as matrizes vibracionais do pensamento. Ele entende, como ensina Thoth, que a queda não é um evento moral, mas um desvio de frequência, e a redenção é simplesmente o retorno consciente à frequência original da unidade. O fracasso não é a queda, mas a permanência no chão, nutrindo a lama do lamento. A verdadeira disciplina é a vigilância constante, a recusa em permitir que a sombra do medo se disfarce de razão lógica ou de preocupação justificável. É aqui que a verdadeira batalha é travada. No campo invisível, onde a vontade e a inércia se enfrentam, definindo quem é o mestre e quem é o escravo dentro do seu próprio templo interior, essa é a primeira lei do sucesso cósmico, a lei da autossupervisão incessante. Thoth, o mestre dos mistérios, alerta sobre o perigo da complacência espiritual, um veneno silencioso que se disfarça de paz atingida e que corrompe a alma do iniciado mais rapidamente do que 1000 tentações externas. Muitos buscam o conhecimento hermético apenas para decorar frases bonitas ou para exibir uma superioridade vazia. Mas a sabedoria de Djehuti é uma espada de 2 gumes. Ela te liberta, mas também te torna infinitamente mais responsável por cada vibração emitida e por cada palavra proferida. O aviso é claro e ressoa através de éons. A ignorância pode ser dolorosa, mas a sabedoria inativa é uma traição à própria luz, um pecado contra o potencial divino que lhe foi concedido. Quando você conhece a lei, não há mais desculpas para o caos interno ou para o sofrimento desnecessário. É por isso que o mestre insiste que a primeira lei do sucesso sustentável é a lei do esforço consciente, a aplicação diária, incessante e inexorável do que se sabe. Sem essa aplicação, o conhecimento é apenas um peso morto, uma pedra que afunda o navio da sua alma no mar da mediocridade e da repetição kármica. O que o mundo chama de milagre, meu querido, Thoth chama de lei compreendida e aplicada com maestria. O milagre não é Deus quebrando suas próprias regras por sua causa, mas você finalmente se alinhando de forma perfeita e sem falhas, com a regra que sempre esteve lá, esperando o seu reconhecimento. Pense profundamente nisso. Aquele que domina o princípio da vibração pode materializar a saúde instantânea, a provisão inesperada, o encontro kármico perfeito, o rompimento de cadeias ancestrais, a quebra de maldições familiares e a manifestação imediata de uma nova realidade. Tudo isso não é sorte divina, nem intervenção externa aleatória, mas a colheita inevitável da semeadura mental precisa, plantada no solo da fé inabalável. Mas para colher a abundância, você precisa semear no solo fértil da atenção plena. E muitos de nós passamos a vida semeando ervas daninhas de medo, dúvida, ressentimento e autopiedade. E depois nos perguntamos, com a ingenuidade dos não iniciados, por que nossa colheita é amarga e escassa. Você já parou de verdade para observar e registrar a qualidade do seu pensamento dominante? Se a sua resposta honesta for não ou não sei, você está vivendo sob a tirania do acaso. E o acaso, para Thoth, é apenas o nome dado à lei que você ainda não compreendeu em sua totalidade. Se essa verdade te tocou profundamente, se você sentiu o arrepio da revelação correndo pela sua espinha, pare um instante, respire e deixe o seu gostei neste vídeo como um selo inegável de comprometimento com a sua própria transformação. É um pequeno ato físico que ressoa no campo vibracional como um juramento de vontade. Nos textos sagrados de Thoth Djehuti, especialmente nas tábuas de esmeralda, a arquitetura do cosmos é revelada não como algo externo, distante e indiferente, mas como um espelho exato da sua própria composição interna, um fractal que se repete em todas as escalas.
O axioma fundamental é que o universo é mental e você é uma unidade de consciência autônoma dentro dessa mente universal que tudo contém. O que significa, inequivocamente, que a dor, o caos e a escassez que você observa e sente lá fora, no mundo físico, são apenas a projeção fiel e materializada da desordem, da dúvida e da ignorância que você cultiva e tolera aqui dentro, no seu santuário mental. E aqui reside a grande ironia, a tragédia silenciosa da existência humana. Buscamos a paz em templos de pedra, em rituais vazios e em conselhos de estranhos que mal conhecem a si mesmos, enquanto o verdadeiro templo é o corpo, e o verdadeiro sacerdote é a vontade, e o altar é o coração purificado. A verdade de Thoth não é destinada aos preguiçosos de espírito, nem aos covardes que temem a responsabilidade, mas para aqueles que estão dispostos a enfrentar, sem piscar, o reflexo imperfeito no espelho da alma. O mestre não oferece atalhos superficiais, apenas um mapa exato da realidade e as ferramentas para reescrever o seu destino. Há um obstáculo silencioso, quase invisível, que paralisa a maioria dos buscadores sinceros e até mesmo alguns iniciados avançados. A incapacidade obstinada de perdoar a si mesmo e aos outros, ou, mais precisamente, a recusa em liberar a dívida kármica que é mantida e alimentada na memória emocional. Thoth ensina que o karma não é punição divina ou vingança cósmica, mas simplesmente a lei de causa e efeito, o princípio de correspondência em ação implacável. E o peso que você carrega hoje, o fardo que te impede de ascender, são os laços energéticos, as correntes invisíveis que você se recusa por orgulho ou medo a cortar. Quando você se agarra à mágoa, ao ressentimento e à vitimização, você não pune o outro que te feriu. Você se aprisiona no ciclo vicioso da repetição da dor, forçando o universo a reencenar a mesma lição de maneiras cada vez mais intensas e dolorosas. O perdão não é um favor que você faz ao agressor, mas um portal de fogo que você abre para a sua própria ascensão vibracional e libertação imediata. A verdadeira liberdade, segundo Thoth, vem quando você entende que o outro, não importa o quão cruel, injusto ou traiçoeiro tenha sido, era apenas um instrumento cego da lei, um ator contratado pelo seu próprio destino para lhe ensinar algo essencial sobre a sua própria força e sobre o seu próprio poder interno. O agressor é apenas o espelho que reflete a parte de você que ainda precisa ser curada e fortalecida. Você consegue sentir o peso que a sua alma carrega neste momento, meu filho? Você consegue identificar o nó de ressentimento, a âncora de dor que precisa ser desfeita e lançada ao fogo da transmutação? Se você não liberar o passado, o futuro será apenas a repetição fantasmagórica da sua prisão mental. E é essa a mais terrível das maldições, a repetição eterna do mesmo erro. Thoth Jerhuti, o 3 vezes grande, nos lembra com urgência que o tempo é uma ilusão complexa, mas a oportunidade de trabalhar em si mesmo e alcançar a mestria é finita dentro deste ciclo encarnatório específico. Não se iluda com a ideia preguiçosa de que haverá uma próxima vida para resolver o que pode e deve ser resolvido agora. A urgência não é de pânico, mas de propósito e foco imediato. O universo recompensa a velocidade, a precisão da sua intenção e a coragem da sua execução. Cada dia, cada hora que você adia a sua verdadeira iniciação, que você empurra para amanhã a aplicação dos princípios, é um dia em que você permite que as forças do caos, da inércia e da mediocridade moldem a sua realidade e roubem o seu potencial. Você veio a este plano com um plano divino, com um contrato sagrado e uma missão específica, mas o ruído ensurdecedor do mundo, o canto sedutor do ego e as distrações banais o desviaram do caminho. É hora de despertar a memória esquecida, de se reconectar com a sua linhagem estelar e de assumir o cetro da sua própria soberania mental.
Se você acredita que essa mensagem é vital, que ela é a chave que pode abrir a prisão de alguém que está sofrendo neste momento, não hesite, não adie, não guarde para si. Compartilhe este vídeo imediatamente com 3 pessoas que você ama. Seja o canal da luz, o mensageiro da verdade. Considere agora o princípio do ritmo, meu filho, que Toth descreve como a lei inexorável do pêndulo que tudo governa. Tudo flui e reflui, tudo sobe e desce, o universo se expande e se contrai. A noite sucede o dia, e a alegria é seguida pela tristeza. E você, como parte do universo, está sujeito a essa lei, e ela governa suas emoções, sua prosperidade financeira, seus ciclos de energia e seus relacionamentos mais íntimos. A mente não iniciada é uma vítima passiva arrastada pela oscilação do pêndulo. Quando a alegria chega, ela se agarra desesperadamente a ela com medo da perda iminente. Quando a tristeza e o desafio chegam, ela se afunda no desespero e na vitimização, acreditando que a escuridão é eterna. O iniciado, porém, o verdadeiro discípulo de Djehuty, aprende a polarizar-se no ponto de quietude, no centro imutável da oscilação. Ele usa o princípio da polaridade, compreendendo que a dor e o prazer, o bem e o mal, a luz e a sombra, são apenas graus da mesma coisa, extremos de uma única escala. Se você está sentindo a dor, você tem o poder mental e vibracional de se mover em graus para a polaridade oposta. Mas isso exige a mestria da vontade, a recusa em ser vítima da inércia emocional e a aplicação da transmutação mental. É um trabalho hercúleo, um esforço que exige a renúncia ao conforto da ignorância, mas é o único caminho para a imortalidade consciente e para a verdadeira liberdade. A verdadeira voz de Toth Djehuty, o eco da sabedoria antiga, não se encontra em livros empoeirados, em pergaminhos raros ou em rituais complexos e performáticos, mas no santuário do silêncio que você constrói e protege dentro de si, no espaço sagrado da sua própria contemplação. O mundo moderno, com suas telas brilhantes e seus alertas constantes, é projetado e calibrado para o ruído perpétuo, para que você nunca, jamais, ouça a voz sutil e poderosa da sua própria alma. O mestre ensina que a meditação não é uma fuga covarde da realidade ou um mero relaxamento, mas sim a única forma de confronto real e honesto com a sua verdade mais profunda. No silêncio absoluto, a ilusão sensorial se desintegra, as máscaras caem e o que resta é o seu eu superior, o Deus dentro de você, esperando pacientemente que você pare de se distrair com o circo externo. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo por 5 minutos, sem um dispositivo ou uma distração externa, você já perdeu a batalha da autossupervisão. O silêncio não é ausência. É o campo de treinamento onde a vontade se torna inquebrantável e onde os milagres são concebidos e gestados antes de se manifestarem na matéria densa. O conhecimento de Toth Djehuty impõe uma nova camada de responsabilidade sobre seus ombros, meu filho, a de se tornar um farol em meio à escuridão da inconsciência coletiva. Você não pode mais se dar ao luxo de viver como um fantasma, reagindo passivamente aos estímulos externos, pois agora você sabe que você é o polo emissor da sua própria experiência, e é aqui que se revela um dos maiores milagres do iniciado, a capacidade de influenciar, sem esforço físico, aqueles que estão ao seu redor. Quando você eleva a sua frequência vibracional através da purificação mental e da aplicação dos princípios, o mero campo de energia que você projeta começa a curar e a transformar o ambiente sem que você precise dizer uma única palavra. Sua presença se torna uma bênção, sua quietude se torna uma lição. Quantas vezes você já entrou em um ambiente pesado e sentiu a energia sendo drenada? Isso é o caos em ação. O iniciado, ao contrário, entra e, pela simples polarização no amor,
eleva o padrão, dissipando as sombras da dúvida e do medo que pairam sobre os outros. Mas Thoth adverte: cuidado com a vanglória, pois o poder é um teste e a humildade é o único escudo contra a queda. O verdadeiro mago não busca reconhecimento humano. Ele busca a aprovação silenciosa do seu próprio ser superior, a confirmação de que sua vontade está alinhada com a vontade cósmica. O ego adora a atenção e a admiração, mas a alma prospera na discrição e no serviço invisível. O trabalho da grande obra é feito no silêncio do coração, longe dos holofotes e dos aplausos vazios. Se você usa o conhecimento para impressionar, você o perde, pois a lei de causa e efeito é rigorosa. O conhecimento é um tesouro que deve ser guardado e aplicado com reverência, e não jogado aos porcos da superficialidade. Pense agora no princípio de gênero, que governa a criação e a manifestação em todos os planos de existência. Thoth ensina que tudo possui seu princípio masculino e feminino, e a criação só é possível através da união harmoniosa dessas duas forças. No seu interior, isso se manifesta como a união da vontade, o princípio masculino, ativo, projetor, e da imaginação, o princípio feminino, receptivo, formativo. Se a sua vontade é fraca e a sua imaginação é indisciplinada, você manifestará o caos. Se a sua vontade é forte, mas a sua imaginação está cheia de medos e dúvidas, você manifestará exatamente os seus medos, pois a imaginação, mesmo que negativa, é o ventre onde a forma é concebida. O segredo da criação consciente, do milagre intencional, é alinhar a vontade inabalável com a imagem mental clara e vibrante do que você deseja manifestar. Você está usando seu poder de gênero para criar a vida que você merece ou está projetando um futuro baseado nas feridas do seu passado? Muitos perguntam ao mestre: como posso saber se estou no caminho certo, Thoth? E a resposta é sempre a mesma: pela qualidade da sua paz e pela sinceridade do seu sorriso. A paz não é a ausência de problemas externos, mas a presença inabalável do domínio interno, o reconhecimento de que, não importa o que aconteça lá fora, o seu centro permanece intacto. O sorriso do iniciado não é uma máscara de felicidade forçada, mas o reflexo da alma que está em harmonia com a lei. Se você se sente constantemente agitado, ansioso, ou se a menor crítica te derruba, isso é um aviso claro de que você está flutuando à deriva e não navegando com o leme da vontade. Use a sua dor como um sistema de feedback. Ela está te dizendo que o seu pensamento e o seu padrão vibracional precisam de correção imediata. E aqui reside um dos avisos espirituais mais urgentes de Thoth, direcionado especialmente àqueles que se sentem perdidos na matéria. O perigo da idolatria da forma. A humanidade tem a tendência trágica de adorar o mensageiro e esquecer a mensagem, de venerar o símbolo e ignorar o significado, de construir templos para o mestre e esquecer de construir o templo interno. Thoth insiste que a forma é transitória, que o corpo é uma vestimenta e que o ritual é apenas um mapa. A única coisa eterna e real é a consciência, o espírito que anima tudo. Se você gasta todo o seu tempo buscando artefatos, títulos ou afiliações externas, você está perdendo o ponto central da iniciação, que é a purificação e a elevação da sua própria essência. A verdadeira riqueza não se mede pelo ouro que se acumula, mas pela luz que se irradia. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque o seu eu superior está clamando por esta verdade. Não deixe que essa semente caia em solo estéril. Se o seu coração ressoou, então inscreva-se neste canal. Junte-se àqueles que estão dispostos a fazer o trabalho. O mestre nos oferece o ensinamento da transmutação mental, que é a chave para a liberdade.
Ele afirma que toda emoção negativa, toda dor, todo medo, possui uma polaridade oposta que já está contida nela, esperando ser despertada. Você não precisa lutar contra a raiva, você precisa transmutá-la em coragem. Você não precisa reprimir o medo, você precisa elevá-lo à polaridade da fé inabalável. O segredo não é negar a sombra, mas transformá-la em luz. Isso é alquimia pura, o trabalho do mago que entende que a mente é o laboratório e os pensamentos são os elementos. É um processo que exige prática, paciência e, acima de tudo, a firme convicção de que você é o único que detém o poder de girar a chave. O iniciado jamais se permite ser arrastado por um sentimento destrutivo por mais de uma hora. Ele usa a vontade para forçar a transmutação, sabendo que a inércia emocional é o caminho para a doença e o desastre. Dr. Jehuti ensina que o maior milagre que você pode realizar não é materializar ouro ou curar doenças de terceiros, mas sim curar a sua própria memória. A memória, para o mestre, não é apenas um registro do passado, mas uma matriz vibracional que continua a emitir frequência no presente. Se a sua memória está cheia de traumas não resolvidos, de vergonhas e de culpas, essa frequência está sabotando todas as suas tentativas de manifestação. O perdão, a transmutação e o reescrever da narrativa pessoal são as ferramentas que o iniciado usa para purificar essa matriz. Ao invés de se culpar pelo erro de 10 anos atrás, o iniciado agradece pela lição e usa a energia daquela dor como combustível para a ação correta no presente. Você não é o seu passado, você é a vontade que se manifesta no agora. Livre-se da carga, meu filho, para que a sua ascensão seja leve e rápida. E chegamos ao cerne da sabedoria de Jehuti, o ponto que separa o estudante curioso do mago prático. A revelação de que você não é uma vítima passiva do destino ou dos deuses, mas sim o próprio arquiteto, o co-criador da sua realidade. A dor que o visitou não é uma maldição, mas um martelo cósmico que forja a sua vontade, lapidando o seu caráter e preparando você para assumir o trono de Mestria que lhe é de direito. Tote não veio ao mundo para salvá-lo de forma externa. Ele veio para te lembrar, através dos ecos das eras, que a força salvadora sempre esteve latente em suas mãos, esperando que você a reconhecesse e a ativasse. Você tem a coroa, meu filho, mas muitos se recusam a colocá-la na cabeça por medo do peso da responsabilidade que o poder implica, preferindo a segurança ilusória da vitimização. Esta é a grande mentira tecida pelo ego, a ilusão de impotência. O milagre final, o maior de todos, não é andar sobre as águas ou ressuscitar mortos, mas sim caminhar sobre os seus próprios medos e transmutar o chumbo da sua ignorância no ouro da sabedoria. A chave é a persistência, a aplicação incessante e a fé na lei. Depois de mergulharmos nas profundezas dos segredos que Tote Jehuti nos legou, a sensação que deve permanecer em você não é de um fim, mas de um despertar silencioso, um eco vibrando nas câmaras mais antigas da sua alma. A verdade, meu querido, nunca é gritada nos mercados, ela é sussurrada na frequência sutil do seu próprio ser. O peso que você sentia carregar sobre os ombros não era de uma maldição imposta por forças externas ou por um destino cruel, mas sim o peso do esquecimento da sua própria natureza divina. O fardo de ter fechado os olhos para o escriba interno, que anota cada intenção e cada causa no livro da vida. Agora que a névoa se dissipou e você reconheceu o artesão da sua realidade, compreenda que o poder de recriar seu universo não reside em rituais complexos ou em amuletos externos, mas na mais simples e profunda das ações, a transmutação da sua frequência mental. E se porventura a dor do mundo ainda insistir em bater à sua porta, se o caos tentar roubar o solo firme que você acabou de encontrar,
Lembre-se da máxima hermética que sustenta toda a existência. Tudo é mente, o universo é mental. A fragilidade que você sente hoje é meramente a casca que precisa ser quebrada para revelar a força indestrutível do seu eu superior, aquele que não conhece a falta, mas apenas a plenitude. Não existe erro que não possa ser transmutado, apenas lições que precisam ser vistas e integradas ao ciclo da experiência. Respire fundo e sinta essa centelha, essa pequena chama oculta que Thoth chamava de a memória do Criador, pois ela é a sua bússola inabalável, o seu mapa mais fiel e, acima de tudo, o seu porto seguro em meio à tempestade da ilusão. A esperança não é um desejo vazio e ingênuo. É o reconhecimento subconsciente de que a lei da vibração e o princípio da polaridade estão trabalhando incessantemente a seu favor, desde que você mantenha sua intenção alinhada com a ordem universal. Que a luz de Thoth Jehuti caia sobre você neste momento, não como um raio que assusta e destrói, mas como o orvalho da manhã que nutre a semente do conhecimento plantada em seu coração, garantindo que ela floresça em sabedoria prática e discernimento. Que a sua mente se torne, a partir de agora, um espelho imaculado, capaz de refletir a ordem divina em cada detalhe da sua vida, dissolvendo toda a confusão, toda a dúvida e todo o medo que o aprisionaram até aqui. Que o silêncio interior seja o seu templo mais sagrado e que a sua palavra, a sua manifestação verbal, seja um decreto de manifestação e prosperidade, e nunca mais um lamento de carência ou de falta. Que a lei do mentalismo se cumpra em cada célula do seu ser, e que você caminhe pelo mundo com a certeza inabalável de que a grande obra de transformação está em pleno e glorioso andamento, sendo você o co-criador consciente desse processo. Que assim seja o seu despertar. O maior segredo de todos, meu amigo, é que na verdade não há segredo. Há apenas a sua disposição em desvelar a verdade que sempre esteve guardada dentro de você, esperando pelo momento certo para ser revelada. Deixe que esta mensagem não se encerre neste vídeo e não morra no silêncio da sua tela, mas que ela se propague e se multiplique como a luz que busca incessantemente o espelho para se manifestar. Se esta jornada de introspecção tocou a ferida oculta e finalmente começou o processo de cicatrização, se você sentiu o arrepio da verdade percorrer sua espinha e o seu coração se acalmar, então peço que cumpra a lei da transmissão. Curta este vídeo para afirmar sua adesão à verdade, comente com a palavra memória para selar o seu pacto de despertar e compartilhe este conhecimento com aqueles que você sabe que estão tateando no escuro da ignorância. Inscreva-se no canal para que o fluxo ininterrupto do conhecimento nunca se feche para você, para que possamos continuar decifrando os hieróglifos da existência e construindo um universo de ordem e luz juntos. Lembre-se sempre, a sabedoria clama no silêncio profundo e aquele que ouve essa voz jamais, em tempo algum, volta a ser quem era.